Olá, eu me chamo Débora Niemeyer, sou advogada e assessora jurídica do Simpol. Em atenção à campanha de Janeiro Branco, voltada ao equilíbrio da saúde mental, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos desafios jurídicos relacionados ao bem-estar da saúde mental. Mas antes, primeiramente, eu gostaria de homenagear cada policial civil pela sua atuação. Ao longo dos anos, me foram confidencializados diversos casos de extrema delicadeza, sensibilidade. Então, eu sei que, além dos riscos atinentes ao exercício da função, os riscos que a carreira em si já possui, um risco à vida, diversos são os impactos que a carreira pode causar na vida pessoal de um policial. E quando eu falo disso, eu falo justamente da parte emocional, do equilíbrio mental. Inclusive, chegar ao fim da carreira policial ou passar pela carreira policial por qualquer período é considerado por mim um ato de honra, de bravura, de coragem, porque só uma pessoa com essas características poderia escolher essa profissão, arriscar a vida em nome do bem comum e ainda no fim da profissão ou a partir do momento que resolve encerrar essa vida profissional, independente de aposentadoria ou não, ainda leva impactos, leva os efeitos dessa atuação consigo. Então é elogiável a carreira, é elogiável a conduta corajosa de cada policial que escolheu essa carreira para nos defender. Um dos principais motivadores que causam o desequilíbrio mental entre todos os relatos jurídicos que temos aqui é relacionado ao assédio moral. O que é o assédio moral? Ele é conceituado pela maioria da doutrina e legislação como aquela exposição frequente a situações constrangedoras, humilhação diária. Então, ali ao longo da jornada do trabalho, o policial civil ele experimenta essa situação vinda de seu superior hierárquico, seja em público ou seja em particular, mesmo que alguém não veja, mas de forma contínua, que se arrasta pelo tempo e que vem causar uma desestabilização do policial vítima do assédio com o local de trabalho dele, com as pessoas ao seu redor e com a própria instituição. Diversos são os casos que no atendimento jurídico nós estamos acostumadas a ouvir. Eu não consigo mais ser policial, eu não consigo mais ouvir falar da polícia, justamente por esse histórico de assédio moral que aquela pessoa veio sofrendo dentro da instituição. Então, um passo muito importante é identificar o assédio moral, Para isso é crucial se fazer alguns questionamentos para de fato entender se a situação vivenciada ela pode configurar um assédio moral. Então, os questionamentos como se o comportamento ele é inoportuno ou ofensivo, se ele é considerado aceitável ou não pelos padrões éticos profissionais, se causa uma angústia, uma tristeza ao ponto de que no dia seguinte o policial não queira se deslocar novamente ao seu local de trabalho. Ou um exemplo, o policial estava num atendimento de um cidadão e aí experimentou essa situação de assédio moral ali, não conseguiu terminar um atendimento com um cidadão porque experimentou aquela situação, ou até mesmo se essa situação, se a situação vivenciada ela é prejudicial à saúde do policial ou à convivência dele ali no local de trabalho. Então, a resposta positiva a esses questionamentos, entre tantos outros, claro, cada caso deve ser analisado de forma isolada, até porque depende de uma análise de critérios muito subjetivos para a gente poder configurar um assédio moral. E os impactos disso são, a partir do momento que se identifica que tem uma resposta positiva a esses questionamentos, é possível informar essa situação aos órgãos correcionais, no caso a Corregedoria da Polícia Civil, ela serve também para apurar uma situação de assédio, porque isso também constitui uma infração funcional, lá no Estatuto da Polícia Civil prevê quais são as situações de infração. Uma delas é até a questão da urbanidade, então tem que haver um espírito de respeito entre os colegas, de cooperação, então isso pode vir a caracterizar uma infração funcional, sim. E uma outra situação que também pode ensejar é justamente uma indenização no âmbito judicial. A partir do momento que se juntam as evidências, as provas de que o policial ele estava experimentando de fato um assédio moral, é possível judicializar, pleitear uma indenização perante o judiciário. Inclusive, vou fazer uma leitura breve de um precedente aqui do Tribunal de Santa Catarina de como foi caracterizado o assédio moral. O serviço público deve ser impessoal, não é campo para privilégios, muito menos para perseguições. Daí, a perspectiva de indenizar o funcionário objeto de assédio moral, o qual padece pelas condutas abusivas de um superior, que serve das vantagens da ascendência para impingir violência psicológica em um jogo maldoso de
por assim dizer, tortura. Então, na visão do judiciário, quando se tem essa situação abusiva do superior com o seu subordinado, é como se ele estivesse utilizando do cargo, daquela situação hierárquica, para desequilibrar a mentalidade, né, abalar o psicológico do seu subordinado. Por que é importante, né, falarmos sobre o assédio moral, principalmente no âmbito da Polícia Civil? Porque frequentemente o assédio moral ele não acaba com uma indenização no âmbito judicial ou com a infração, né, com uma punição perante a corregedoria. Ele traz impactos psicológicos. Diversos são os casos que o policial que experimenta o assédio moral, ele necessita de acompanhamento psicológico para reequilibrar o seu estado emocional, o seu estado mental, ou seja, a sua saúde psicológica. E aí, com isso, a própria instituição sofre alguns impactos desse assédio também e por fim, a própria sociedade, né? Porque daí não tem acesso a um serviço de eficiência, porque imagina, a sociedade procura uma delegacia, né, para resolver os seus anseios em relação à segurança e aí encontra profissionais que estão passando por esse desequilíbrio mental, né? Então, tem um prejuízo para a instituição, para a sociedade, mas principalmente para aquele policial que está experimentando aquilo. É justamente no momento em que o policial ele está tendo esse acompanhamento do seu profissional e aí ele precisa de um afastamento médico ou ele precisa readequar, né, a sua função por meio da readaptação para que ele possa continuar exercendo a sua função e ao mesmo tempo cuidar da sua saúde. E é sobre esses institutos que nós vamos conversar um pouquinho. O primeiro que a gente vai falar é sobre a licença para tratamento de saúde, que é prevista lá a partir do artigo 105 do Estatuto da Polícia Civil. Como é que funciona a licença para tratamento de saúde? O policial que vem sendo acompanhado pelo seu profissional, ele geralmente vai receber um laudo, um afastamento, né, uma indicação de afastamento, ele vai submeter aquilo à perícia oficial do Estado e a perícia oficial do Estado vai homologar aquele período indicado pelo profissional que ele considerar adequado para que o policial possa restabelecer sua saúde mental e assim retornar plenamente ao exercício da sua função, ou a perícia médica vai indicar um prazo diferenciado que ela entende ser necessário, às vezes mais, às vezes menos. A grande maioria das vezes acontece dela não homologar, nos casos, né, em que ela não homologa completamente aquele período, a perícia médica oficial acaba homologando menos. E aí, nestes casos, a assessoria jurídica do Simpol já interviu em diversas situações, visando no judiciário que aquele afastamento médico indicado pelo profissional que acompanhou diretamente o policial seja afastado, seja respeitado. Justamente por quê? Porque ele acompanhou diretamente aquele policial. Ele sabe a situação vivenciada, a situação experimentada e consegue informar qual que seria o prazo que ele entende ser ideal para que ele recupere a sua saúde. Até porque às vezes acontece do policial ter que retornar antes e aí volta, às vezes não consegue exercer plenamente sua função, tem que fazer passar por um novo afastamento, então isso acaba prejudicando até o seu próprio tratamento, né? Essa interrupção do tratamento prejudica o equilíbrio mental do policial. A outra situação que é a readaptação, que é justamente os casos em que ele não precisa de um afastamento propriamente dito, mas certas atividades ali do seu dia a dia afetam diretamente a sua saúde emocional. E aí a gente chama de readaptação, que também é prevista lá no Estatuto da Polícia Civil, a partir do artigo 55, e genericamente é a investidura do policial desajustado do respectivo cargo em outro compatível com as suas qualificações. Alguns exemplos também que já passaram aqui pela assessoria jurídica do Simpol. O policial ele tem ele tem um quadro clínico, né, um pouquinho não tão grave, a ponto de precisar de uma LTS, a licença para tratamento de saúde. Também não pode exercer, por exemplo, um plantão noturno. Toma uma medicação que prejudica as condições motoras dele, psicológicas, então um plantão noturno não é indicado. Muitas vezes acontece também do policial estar sem posse da arma, então evidentemente ele não vai poder realizar uma atividade que ele esteja diretamente em risco, né, e precisasse utilizar a arma e não tem porte de arma. Então, esses são alguns exemplos que poderia se enquadrar ali na readaptação. Uma outra situação, que daí seria um caso mais extremo, seria a aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse caso, ela está prevista lá na Lei 412 de 2008, que deve ser precedida de uma licença para tratamento de saúde de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, o policial ele estava afastado por 2 anos, né, não
teve o seu equilíbrio mental, precisou permanecer afastado, daí teve uma prorrogação pelo mesmo período, né, até 2 anos também, e aí a junta médica entende que ele não consegue retornar às atividades dele. Então ela recomenda, né, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então assim vimos que uma simples situação funcional, né, que acontece diariamente, pode ensejar um afastamento médico, um caso de readaptação, ou até mesmo uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, uma situação experimentada de assédio moral pode tornar aquele policial definitivamente incapacitado para continuar no serviço da polícia, né? E quando eu digo incapacitado, não é por incompetência, né? Ele não é um bom policial, muito pelo contrário. O desequilíbrio mental foi tanto ao ponto dele não conseguir restabelecer plenamente a sua saúde mental para continuar exercendo plenamente a sua função, sem risco para ele próprio ou para as pessoas ao seu redor. Então, ainda que exista uma situação de hierarquia, né, sabemos que no âmbito da segurança pública a hierarquia é um dos princípios da instituição, mas lá no artigo 7º do Estatuto da Polícia Civil visa assegurar a ética e o desenvolvimento do espírito de equipe e de mútua cooperação em ambiente de estima, confiança, lealdade e respeito recíproco. Então não é o fato de existir uma hierarquia que se abre essa brecha para existir um assédio, né? Ou se valer dessa situação de hierarquia para desprestigiar o subordinado, né? Humilhá-lo, ofendê-lo no ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, o fato de existir uma condição hierárquica é justamente visando que se tenha essa cooperação mútua e respeito mútuo dentro da equipe de trabalho, né? Tampouco podemos deixar de citar também a situação da proteção social do policial, onde diz o seguinte: a proteção social aos policiais civis far-se-á mediante a prestação de assistência e previdência. Entre as formas de assistência incluem serviço social organizado com vistas à integração do policial civil, à família e à comunidade de trabalho e a promoção de segurança no trabalho, ou seja, a atividade que o policial exerce, ela deve proteger o relacionamento dele com a família dele e a comunidade, né, e a sua própria relação com a instituição. Então, mais que uma simples condição funcional, a saúde mental ela é um direito humano fundamental. Inclusive, quando a gente fala em equilíbrio mental, a gente está falando sobre o bem-estar, sobre a integridade, né? Sobre o pleno desenvolvimento intelectual e emocional. A gente está falando da dignidade da pessoa humana, que tem proteção na Declaração Universal de Direitos Humanos, ou seja, um direito humano, um direito à saúde. Então, quando a gente fala em equilíbrio mental, estamos falando de um direito humano, não podendo ser relativizado para os policiais civis que exercem um papel fundamental na segurança do nosso Estado.